Olá, pessoal. Então, conforme havíamos combinado no vídeo anterior, o vídeo de apresentação da disciplina, hoje nós iniciamos o conteúdo da Fisiologia Animal 1, propriamente dito, né? E começamos este conteúdo do semestre falando sobre a fisiologia do sistema nervoso. Mas por que iniciar pelo sistema nervoso? Bom, é simples a resposta. Vocês sabem, já estudaram em anatomia, já viram alguma coisa em histologia, que o sistema nervoso do animal se relaciona com todos os demais sistemas, certo? Isso é fácil da gente comprovar, né? Todo mundo aqui já vivenciou, seja em grandes animais ou em pequenos animais, né? Seja no campo, seja em casa, com canino ou com felino, que qualquer estímulo externo, por exemplo, ao qual o animal é submetido, esses estímulos externos, o animal reage a esses estímulos externos unicamente porque esses estímulos externos que chegam ao animal são reconhecidos pelo sistema nervoso. Tá? Então, os receptores que o animal possui, que receptores, professor? Os receptores que estão na pele, localizados na pele do animal, por exemplo, os receptores que estão localizados na musculatura do animal, né, um pouco mais interno, os receptores que estão localizados na retina do animal, os receptores que estão localizados na língua do animal, os receptores que estão localizados no aparelho vestíbulo coclear, ou seja, responsáveis pelo sentido da audição, né, tão aguçado nos animais, enfim. Então, todos esses estímulos externos, sejam visuais, sejam táteis, né, cravar uma agulha, por exemplo, no animal, sejam estímulos auditivos, sejam estímulos olfativos ou olfatórios, né, que também é um sentido muito desenvolvido nos animais, qualquer estímulo que chega ao corpo do animal, enfim, é reconhecido pelo sistema nervoso central. Imediatamente, esses estímulos que são reconhecidos por esses receptores, né, e alguns desses receptores já são neurônios, neurônio é uma célula do sistema nervoso, né? Tudo bem. Então, esses receptores reconhecendo esses estímulos, imediatamente esses estímulos são conduzidos até o sistema nervoso central do animal. Há uma elaboração desses estímulos lá no sistema nervoso central, há um reconhecimento desses estímulos, né? E consequente elaboração de uma resposta a esses estímulos. E essas respostas que caracterizam o comportamento do animal frente àquele estímulo também é conduzido, né, e também é elaborada graças ao sistema nervoso. E a resposta deste animal vai ser das mais variadas, né? Ele vai reagir de alguma forma àquele estímulo que chegou até o corpo dele, seja um estímulo tátil, visual, auditivo, olfativo, etc. Tá? Então, vejam que nesta conversa que eu fiz rapidamente, nós estamos falando em sistema nervoso. Tá? E as respostas que esse animal pode ter, por exemplo, é uma resposta, uma reação imediata, rápida, às vezes agressiva a esse estímulo que chegou ao corpo dele. Tá? Então, aí, nessa resposta rápida
e às vezes agressiva, o coração dele já acelerou. Né? Ele já assumiu uma posição corporal, né? Onde ele contraiu vários dos seus músculos estriados esqueléticos, graças a um estímulo nervoso. O coração, né, já sofreu uma taquicardia, uma aceleração, graças a estímulos nervosos. Pode ser que esse animal tenha muito medo frente a esse estímulo que chegou a ele, né, e que foi lá para o sistema nervoso central dele, e ele associou aquele estímulo a uma experiência prévia desagradável, e aí ele sentiu medo, e pode ser que ele se urine. Então, houve um estímulo nervoso, nesse caso, lá no sistema urinário. Pode ser que ele defeque frente àquele estímulo. Houve, então, um estímulo nervoso lá sobre o trato digestório, sobre a motilidade, né, do trato digestório, especialmente sobre o intestino grosso, né, a última porção do intestino grosso, que é o reto. A gente não vê, mas muito certamente, no momento em que ele recebeu um estímulo, ele reconheceu aquele estímulo e ele adotou uma postura agressiva e que, ao mesmo tempo, o coração dele já está, né, bombeando sangue mais rapidamente, a gente não enxerga, mas, obviamente, na corrente sanguínea dele houve uma descarga de adrenalina. Então, essa descarga de adrenalina obedeceu estímulos nervosos agindo sobre o sistema endócrino, sobre os hormônios, né? E aí houve essa liberação deste neurohormônio, desse hormônio conhecido como adrenalina. Então, vejam que nessa conversa, pessoal, eu dei alguns exemplos do sistema nervoso agindo sobre vários outros sistemas, muscular, urinário, digestório, endócrino, enfim, tá? Então, é por isso que nós vamos iniciar a nossa conversa na fisiologia animal, falando e entendendo como funciona o sistema nervoso, tá? Ele tem influência sobre todos os demais. Deixa eu passar aqui a... Bom, antes de nós entendermos como funciona o sistema nervoso, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui do que eu imagino que vocês já viram em anatomia, que é onde está esse sistema nervoso, certo? Muito bem. Mais uma vez, a resposta é simples. Né? O sistema nervoso, como vocês podem ver nesta figura, esta figura representa um bovino, mas obviamente que vocês podem estender para outras espécies, tá? Vocês estão vendo aqui o sistema nervoso abrangendo todo o corpo do animal praticamente, né? Ou seja, esse sistema nervoso ele está espalhado por todo o corpo do animal, tá bem? Mas para que a gente possa entender melhor, do ponto de vista estrutural, o sistema nervoso ele tem várias classificações. Existem diferentes maneiras da gente classificar o sistema nervoso. Eu vou lembrar para vocês aqui uma classificação, digamos assim, muito utilizada, tá? Sem muitos detalhes. Tá? E nesta classificação, nesta primeira classificação que a gente utiliza em sistema nervoso, né, para dividir ele e didaticamente ele se tornar mais fácil da gente entendê-lo, tá? Vocês lembram que o sistema nervoso é dividido primeiro em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? Nesta figura aí vocês estão vendo o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Onde está o sistema nervoso central, professor? Vou pegar minha caneta aqui, pegar uma cor que destaque. Então, sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Eu vou tentar sublinhar corretamente aqui o encéfalo.
mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui está o encéfalo, certo? E numa classificação ainda pouco detalhada, o encéfalo, ele pode ser dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? Tronco encefálico não está indicado ali, mas é esta porção aqui em que do tronco encefálico se continua a medula espinhal. Tá? Então, encéfalo é sistema nervoso central. O que mais é sistema nervoso central? Medula espinhal. Tá? Medula espinhal. Então, vejam que a medula espinhal, né, vocês sabem, está mostrada aqui, ó. Então, onde eu estou passando aqui, esta linha vermelha, medula espinhal. Então, aqui está mostrado para vocês o sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o encéfalo, por sua vez, é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Certo, pessoal? Muito bem. Vejam que o sistema nervoso central, ele está protegido, né, por tecido ósseo. Né? O encéfalo está protegido pela cavidade craniana, osso. A medula espinhal está protegida pelas vértebras da coluna, né? Da coluna espinhal. Ou seja, o sistema nervoso central, ele precisa estar muito protegido, muito bem protegido, e ele está protegido por tecido ósseo. Porque um problema no sistema nervoso central pode ser fatal, né? Para que esse animal vá ao óbito ou para que esse animal tenha sérias lesões irreversíveis e que tenha que ser sacrificado, certo? Muito bem. Bom, eu disse para vocês já sabem, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central vocês estão vendo aí. E o sistema nervoso periférico é o quê? É todo o tecido nervoso que está fora do sistema nervoso central. Então, todos esses nervos que estão indicados aí, ó, eu vou passar a caneta azul em cima de alguns deles, né? Que estou escolhendo aqui aleatoriamente. Aqui tem um nervo, certo? Aqui tem um conjunto de nervos que formam um plexo. Aqui, assim, tem nervos, certo? Aqui está o nervo vago, né? Eu passei, ele vem aqui, ó. Vou passar aqui. Enfim, vocês já lembraram, né? Todas essas estruturas aí que estão desenhadas, representadas e que estão fora do sistema nervoso central e que estão indicados na legenda aí com seus nomes são nervos e constituem o sistema nervoso periférico, certo? Estes nervos, pessoal, quando eles chegam, né, ao encéfalo ou emergem do encéfalo, saem do encéfalo, esses que estão aqui, ó, todos eles vocês estão vendo que eles chegam ou partem diretamente do encéfalo, certo? Vocês estão vendo ali, né? Estes são os nervos cranianos. Aqueles 12 pares de nervos cranianos que vocês estudaram na anatomia, certo? Todos os demais
Todos os demais que chegam na medula espinhal, ó, vocês estão vendo aqui, né? Todos os demais são os nervos espinhais. Então, o sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais. Os nervos cranianos são aqueles 12 pares que chegam direto e partem diretamente do encéfalo. Os demais são os nervos espinhais, que chegam e partem, né, emergem da medula, certo? Muito bem. Então, aí vocês estão vendo o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que constitui sistema nervoso? O que constitui o sistema nervoso, tanto central quanto periférico, são células que formam o tecido nervoso. Então, o sistema nervoso, ele é formado, ele é constituído por células que formam o tecido nervoso, certo? Ah, mas que células são essas, professor? Uma delas a gente ouve falar desde criança, são os neurônios. Tá? O neurônio é uma célula que forma tecido nervoso e que, portanto, está formando o sistema nervoso. Esses neurônios, como eu falei lá no início, eles são capazes de receber estímulos e transmitir esses estímulos, que a gente chama de estímulos nervosos, né, adiante, para outras células. Certo? Estas outras células, imaginem um neurônio. Vamos imaginar que este neurônio recebeu um estímulo de um neurônio que está antes dele, e ele vai, ao receber esse estímulo, transmitir esse estímulo para um outro neurônio, ou para uma outra célula, que pode ser uma célula nervosa, uma célula endócrina, uma célula muscular, certo? Então, o neurônio ele tem essa capacidade de receber estímulos e transmitir estímulos, certo? Mas o neurônio não é o único tipo de célula que forma tecido nervoso. Existem outras células chamadas de células da glia ou células gliais que também fazem parte do tecido nervoso. Tá? Eu não vou detalhar para vocês as células da glia, mas, se vocês ainda não ouviram falar delas, deem uma pesquisada em células da glia, com G, né? Células da glia, vou escrever aqui. Células da glia, também chamadas células gliais. Células da glia, ou células gliais. Tá? Vocês, GLIA, células da glia. Vocês vão ouvir falar em oligodendrócitos, em células de Schwann, em astrócitos, em micróglias, em células do epêndima ou células ependimais, certo? Então, essas são células da glia, que têm funções fundamentais no sistema nervoso, tá? Mas que a gente não tem tempo de detalhar elas. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada e me pergunta o que tiver de dúvida sobre células da glia. Muito bem. Então, esta aqui, ó, é uma primeira relembrança sobre o sistema nervoso. Mais especificamente aqui, a anatomia ainda. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui para poder passar a próxima figura. Vamos detalhar um pouco mais agora, vamos dar um zoom. Antes disso, eu acho que tem uma figura que vai mais ou menos resumir o que eu falei até agora em termos dessas divisões do sistema nervoso. E depois a gente vai dar um zoom, primeiro no encéfalo, e depois a gente vai dar um zoom na medula espinhal, para entender melhor esta conexão entre sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Tá? Deixa eu apagar aqui. Opa. Tá. Esta aqui, pessoal,
é uma figura esquemática, né? Que mais ou menos repete ou mostra para vocês o que eu falei. A figura está mais detalhada, tá? Aqui mostra do equino, a figura anterior era do bovino, mas obviamente que serve para todos os mamíferos, tá? Então aqui, ó, sistema nervoso, primeira subdivisão, ou primeira divisão dele, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, por sua vez, subdividido em encéfalo e medula espinhal. E o encéfalo, por sua vez, subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico, subdividido em mesencéfalo, que ele chamou de mielencéfalo, ponte e bulbo, tá? Não precisamos ir além desta divisão aqui, para o que nos interessa em fisiologia, tá? E o sistema nervoso periférico, dividido em nervos cranianos e nervos espinhais, tá? Aqui tem os 12 pares cranianos, certo? Obviamente são pares porque tem um para a direita e um para a esquerda, vocês lembram disso. E esses nervos cranianos, se vocês lembrarem, eles também, além do nome, são identificados por números, né? Números romanos, aqui do 1 até o 12, certo? Até o 12. Um X, né? Lembro das aulas de matemática lá do primeiro grau, minha época, na época de vocês, acho que já é ensino fundamental, enfim. 12, do 1 ao 12, tá? E os nervos espinhais, que obviamente também são pares, né? Eles emergem, chegam na medula espinhal, tanto na região cervical, como torácica, lombar, sacral e caudal, tá bem? Bom, foi mais ou menos o que eu falei para vocês ali, que vocês podem juntar aquela figura anterior com esta, vocês vão lembrar bem desta classificação, tá? Deixa eu passar a próxima. Aqui, ó, a gente dá um zoom no encéfalo especificamente, tá? E vocês estão vendo aí 3 partes, né? Aquelas 3 porções que nós dividimos o encéfalo. Vocês estão vendo aqui o cérebro, lembra? Vocês estão vendo aqui o cerebelo e vocês estão vendo aqui o tronco encefálico, né? Dividido ainda em mesencéfalo, o tronco encefálico, né? Em ponte e em bulbo. Ele chamou de medula oblonga. Aqui, né? Caudalmente, obviamente, já se estende, se continua do bulbo ali, a medula espinhal, tá? Sem nenhum segredo. Vamos adiante. Agora, nós, antes disso aqui, ó, eu citei para vocês aqueles 12 pares cranianos. Aqui essa figura lembra para vocês o tipo, né, de cada um desses 12 pares cranianos, que pode ser sensitivo, ou seja, constituído por axônios de neurônios que trazem a informação da periferia para o sistema nervoso central. Ele pode ser motor, ou seja, constituído por neurônios, especificamente por axônios de neurônios que levam a informação do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, os sensitivos, eles trazem o estímulo nervoso, né, da periferia para o sistema nervoso central. Periferia o quê? Periferia é onde chegou o estímulo, né? Neste caso do primeiro aqui, do olfatório, ó, lá no epitélio olfativo, né? Está na mucosa nasal, isso aqui, periferia. Tá? O motor é o que leva, porque é constituído por neurônios que levam a informação do sistema nervoso central para a periferia. Neste caso aqui, periferia são os músculos
alguns músculos que estão presentes no globo ocular, e vocês têm um terceiro tipo, que é o misto, né? O misto é constituído tanto por neurônios sensitivos quanto por neurônios motores, tá? Então, fácil de entender cada um desses músculos, desses pares cranianos aqui, tem o tipo, a origem deles e a função principal deles, tá? Ainda relembrando a anatomia. O que mais? Opa. Aqui, ó, vocês estão vendo, agora a gente vai dar um zoom na coluna vertebral, na medula espinhal, tá? E aqui vocês estão vendo, ó, a legenda mostra para vocês ali, né? Vocês lembram que existe entre as espécies uma pequena diferença em termos de número de vértebras, tá? Esse aqui está nos mostrando o canino, mas o que é interessante aqui é que vocês lembrem que aqui está na parte central, né, a medula espinhal, certo? Aqui, ó, vocês podem ver a legenda ali, tá? Vocês vão lendo a legenda, mas vocês vão lembrar que existem as vértebras, as apófises transversas das vértebras, né? E entre as vértebras, naqueles espaços vertebrais, é que estão os nervos espinhais, né? Que partem aqui tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, certo? Aqueles nervos espinhais que eu mostrei para vocês lá naquela primeira figura, ó. Vocês estão vendo aqui os nervos espinhais, obviamente em pares, né? Tanto chegando ou emergindo da medula espinhal pelos espaços vertebrais, tá? Formando, então, os nervos espinhais que fazem parte do sistema nervoso periférico, juntamente com aqueles 12 pares cranianos. Vocês lembram também que esses nervos espinhais, repito, eles podem ser cervicais, torácicos, lombares, né? Dependendo de onde eles emergem, se é da região cervical, da região torácica, da região lombar, sacral, etc. Tá? Bom. Vamos dar agora um zoom, pessoal, em qualquer parte da medula. Tá? Na próxima figura, a gente vai ter um zoom da medula, de um segmento pequeno de medula espinhal, e vai aparecer para vocês nervos espinhais que chegam naquele ponto específico que vocês escolheram. Vamos imaginar que seja nesse ponto aqui da medula espinhal que eu desenhei um quadradinho aqui, tá? Vamos dar um zoom nesta porção aqui, poderia ser qualquer outra porção da medula, mas vamos escolher essa aqui, aleatoriamente, tá? Vamos ver o que nos mostra a próxima figura. Espero que realmente seja isso que eu disse para vocês. Taranã, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo um segmento de medula espinhal, que eu escolhi na figura anterior aleatoriamente, tá? E aqui vocês estão vendo uma vista frontal, né? Nós cortamos uma fatia, e aqui vocês estão vendo a medula espinhal. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. E aqui, ó, vocês estão vendo, pessoal, um nervo espinhal que está chegando aqui, ó. Tá? Vamos imaginar que este aqui é o nervo espinhal. Não importa que nervo é, se ele está chegando no C1, no L5, no T4, não nos interessa. A questão é que aqui, ó, está um nervo espinhal, certo? E esse nervo espinhal, nesse caso, ele já subdividiu antes aqui. Mas vamos imaginar que este nervo espinhal, bem próximo da medula espinhal, esse nervo espinhal, ele tem uma divisão.
em que está aqui, vocês podem ver a raiz dorsal do nervo espinhal, e aqui vocês estão vendo a raiz ventral do nervo espinhal. O que é, por que existe essa divisão aqui entre raiz ventral e raiz dorsal do nervo espinhal? Pelo seguinte, pessoal, o nervo espinhal, os nervos espinhais, eles são mistos. Então, se a gente pegar aqui, ó, nesta região, o nervo espinhal é misto, ou seja, existem aqui axônios de neurônios sensitivos e axônios de neurônios motores. Lembrando, neurônios sensitivos são aqueles neurônios que trazem a informação da periferia, o estímulo nervoso, né, da periferia para o sistema nervoso central, tá? E os neurônios motores são aqueles neurônios que levam o estímulo, ou seja, o estímulo nervoso, né, do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, a resposta, né, a resposta motora. E esses neurônios sensitivos, eles, ao chegar ao nervo espinhal, né, quando ele está bem próximo da medula, nessa porção dele bem próxima da medula, há uma divisão, o negócio é organizado. A raiz dorsal do ramo espinhal é formada por neurônios sensitivos. Então, as informações, os neurônios que estão trazendo informação, ali, ó, aqui nesta bifurcação, eles se separam dos motores e entram na medula pela raiz dorsal. Já aqueles neurônios que vão levar a resposta motora para a periferia, eles emergem da medula pela raiz ventral, certo? E depois eles passam a fazer parte aqui conjuntamente do nervo espinhal. Então, o negócio aqui é organizado. Tá? É por isso que existe a raiz dorsal e a raiz ventral do nervo espinhal. Tá? Isso aqui, imagino que também não seja novidade para vocês. Vocês já devem ter visto esta separação de neurônios sensitivos chegando na medula pela raiz dorsal e neurônios motores saindo da medula pela raiz ventral e depois eles, né, formam o nervo espinhal propriamente dito, tá? Então, pessoal, nós já estamos chegando aqui ao tempo previsto. Este vídeo, esta aula de hoje, é para que vocês refresquem na memória de vocês, tá? A anatomia propriamente dita do sistema nervoso central, tá? Por que isso? Porque a partir do próximo vídeo, a gente vai entender como funcionam os neurônios. A gente vai percorrer o caminho, né, da chegada de um estímulo até o sistema nervoso central, o que acontece dentro desses neurônios, e depois dos neurônios que levam a resposta motora até a periferia. Vocês vão entender como funcionam os neurônios. A gente vai pegar um neurônio, vai entender como ele funciona, e vocês vão multiplicar isso para todos os neurônios, porque eles funcionam da mesma forma. Apesar de o animal ter diferentes tipos de neurônios, a chegada do estímulo, o funcionamento do neurônio em si é igual, tá? E aí vocês vão entender, então, como funciona o neurônio. E depois vocês vão ver como é que o estímulo, a resposta motora, chega na célula-alvo, que pode ser uma fibra muscular, pode ser uma célula endócrina, etc. Tá? Então, hoje foi uma primeira conversa para a gente começar a montar um raciocínio lógico que a gente vai tentar seguir ao longo do semestre. Após assistirem esses vídeos, fazerem as anotações de vocês, se permanecerem com dúvidas, me perguntem
por e-mail ou pelo WhatsApp, conforme nós já combinamos, certo? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.